Evangelho de João, capítulo de número 21. Vamos continuar nessa atmosfera de amor, tá? Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos 15 ao versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 19, diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outros o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Irmãos, é verdade que o personagem principal do Evangelho, não só do Evangelho de João, mas de toda a Bíblia, mas principalmente no sentido de que João escreveu o Evangelho, o personagem principal é Cristo, sabemos disso. Toda a ênfase é na pessoa de Cristo no Evangelho de João. Mas é bem verdade também que, principalmente agora no capítulo de número 21, poderíamos citar um segundo personagem principal, que é Pedro. Pedro, aquele que foi ministrado, cuidado, discipulado. Pedro foi aquele que teve não uma atenção maior de Cristo, mas aquele que participou mais do ministério de Cristo e assim também bebeu mais de Cristo. Aproveitou mais as palavras de Cristo, se ateve mais às palavras de Cristo. E Pedro, então, ele aparece nesse contexto do capítulo de número 21 como sendo esse personagem agora secundário, mas principal também ao mesmo tempo, num diálogo com Cristo. Um destaque na pessoa de Pedro. Mas é interessante que no início do capítulo 21, Pedro aparece dizendo assim: eu vou pescar. E esse eu vou pescar não é algo como um hobby, mas sim no sentido, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Eu vou retornar a fazer aquilo que eu praticava antes. Eu vou pescar, é o meu trabalho. Eu vou fazer aquilo que eu fazia antes de Jesus me chamar, antes de receber o chamado de Cristo. Porque há 3 anos e meio, Pedro não mais pescava peixes, mas sim ele cumpria aquele chamado, o qual o Senhor Jesus disse a ele: Pedro, agora você não mais será pescador de peixes, mas você será pescador de homens. Então esse eu vou pescar está cheio, na realidade, de desapontamento, de desilusão, de frustração, mas principalmente de culpa e de remorso. Mas o texto ele não termina assim. No meio do texto nós vamos encontrar algo muito simbólico, afetivo, no qual, no momento que Pedro está pescando juntamente com alguns outros discípulos, alguém grita da praia: jogue a rede do outro lado. E eles ouvem e jogam a rede. E ao jogar a rede acontece a pesca maravilhosa.
E João comenta com Pedro: Pedro é o mestre. E Pedro então se joga ao mar, vai a nado, chega na areia, logo após os demais discípulos, e ali tem uma cena extraordinária. Cristo está esperando eles com o café da manhã. Tem cena melhor do que essa? Hein? Poderíamos dizer que teve um final feliz, não é mesmo? Mas a caminhada de amor com Cristo não são baseadas com base nas questões de final feliz em alguns momentos, mas sim a caminhada de amor com Deus, com Cristo, é estabelecida no caminhar. Temos sim alguns momentos no auge, onde experimentamos o amor de Deus, de uma forma a nos deixar maravilhados, sim. Mas a caminhada com Cristo é no dia a dia, e é aqui que nós experimentamos o amor de Deus. Mas chega no versículo de número 15. E por que eu digo que tinha tudo para ser um final feliz? Porque se acabasse ali, naquele café da manhã, aquele reencontro com o Mestre, ok. O coração de Pedro ficaria silenciado. Mas o versículo de número 15 diz que Jesus faz algumas perguntas a Pedro. Jesus, na realidade, ele tem vamos pensar assim, né, uma mania de ser inconveniente, não é mesmo? Jesus tem essa mania de ser inconveniente, porque Jesus fala de coisas que a gente não gosta de falar. Jesus mexe em coisas que a gente não gosta de mexer. Jesus mexe em feridas que não estão curadas. Jesus fala sobre situações as quais não estão resolvidas. Sabe aquelas situações que nós achamos que estão resolvidas, quando nós as colocamos de lado? Guardamos no lado do coração, no escuro do coração, deixamos ali e não queremos mexer, não queremos que ninguém toque, ninguém fale. E você vive naquela situação na qual a psicologia nos ensina a viver. Basta tão somente esquecer um pensamento positivo, você esquece. Mas na realidade, Jesus, ele gosta de ser inconveniente. E Jesus, então, ele faz 3 perguntas a Simão Pedro sobre o amor de Pedro para com ele. Jesus não se contenta ao fazer uma pergunta, ou fazer 2. Jesus faz 3 perguntas. 3 perguntas. Simão, filho de João, você me ama? Simão, filho de João, você me ama? E assim repete, chegando à terceira. Mas o interessante é olhar para a primeira pergunta, porque a primeira pergunta ainda tem uma intensidade ainda. Porque, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros. Você me ama mais do que esses outros. E eu não sei de você, meu irmão, minha irmã, mas eu olho para mim e eu fico imaginando se Jesus fizesse essas perguntas para mim. Naquele ambiente no qual eu acabei de tomar um café com o Mestre, naquele ambiente o qual eu experimentei novamente, naquele ambiente o qual o meu coração se aqueceu, naquele ambiente o qual eu pensei assim, final feliz. Mas o Senhor Jesus me chama ao lado e diz assim para mim: Rev, você me ama mais do que os outros? A minha vontade seria sim dizer sim, eu amo muito mais do que os outros. Eu amo o Senhor com toda a minha intensidade.
O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a minha caminhada. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, e eu grito alto, eu te amo, Senhor. Mas na realidade o meu coração ainda está marcado por algo que eu fiz anteriormente. De repente, como o coração de Pedro estava marcado. Então o constrangimento aqui é grande. Pedro havia negado o Senhor Jesus. E Pedro tinha negado o Senhor Jesus, mesmo quando ele foi confrontado, quando o Senhor Jesus avisou ele que iria acontecer isso. E Pedro, em bom som, em meio a todos os demais discípulos, disse: eu vou com o Senhor até o fim. Eu não vou te negar. Se for preciso, eu darei a minha vida. Mas não foi bem isso que aconteceu. Quando Pedro foi provado, Pedro negou o Senhor. Alguns comentaristas dizem que Pedro negou absolutamente Jesus. O que isso quer dizer? Completamente. Negou por uma forma a dizer claramente: eu não pertenço. Agora, quantas vezes nós já falamos a Deus assim: Deus, agora vai. Principalmente no começo do ano, não é assim? Agora vai. Agora, conte comigo. Esse ano, eu vou me envolver com algum ministério da igreja. Esse ano, vou buscar um curso na área de música, para servir o Senhor. Esse ano, promessas, votos, e você continua a errar no mesmo caminho, no buscar a fazer tão simplesmente. E passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, quem sabe chega no meio do ano que nós estamos agora, e você olha para trás e percebe o quê? Não fiz nada. Tudo que eu disse ao Senhor, eu neguei aqui. Sabe o que acontece? A gente se sente o pior ser humano da face da terra, não é? Diante de Deus. Mas por que isso? Porque a sua relação está pautada tão somente no amor que você sente por Deus, mas você se esquece do amor que Deus tem por você. Essa é a relação. O seu amor não está fundamentado no amor de Deus, porque o nosso amor ele é frágil, ele é fraco. Em algum momento você chega até a se questionar: será que realmente Deus me ama? Será que realmente eu amo a Deus? Porque se eu amasse a Deus, eu não faria as coisas que eu faço, não é mesmo? Mas a grande questão aqui é que o texto vai nos mostrar alguns tipos de amor. Alguns tipos de amor. Ou melhor, 2 tipos de amor. Porque eu já comentei em algum momento no passado de que o português ele enfraquece a palavra amor, não é mesmo? Então, exemplo, eu amo minha esposa, você mulher ama o seu marido, mas ao mesmo tempo você ama o seu cachorro, você ama a pizza, você ama a banda tal, não é assim? Você gosta, você ama, você usa a palavra amor de uma forma tão simples. Eu amo o que eu faço, eu amo viajar, eu amo sopa, eu amo macarronada. A palavra amor, no contexto da língua portuguesa, é muito fraco, porque nós usamos a palavra para tudo, nós amamos tudo. Mas nós só vamos descobrir realmente se amamos quando nós nos colocamos, como nós nos expressamos, e assim por diante. Agora, no grego, na língua original do Novo Testamento,
surgem 4 tipos de amor. Mas na relação aqui do texto, são dois tipos de amor que aparecem. O ágape, que é o amor sacrificial, o amor divino, e o filéu, o amor fraternal, o amor entre amigos. E é interessante esse diálogo, porque primeiramente o Senhor Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? É a mesma coisa que o Senhor Jesus estivesse dizendo: Simão, filho de João, você me ágape? Você me ama com um amor sacrificial? Simão vai responder: sim, Senhor, eu te amo. Mas que tipo de amor? Eu te amo com amor filéu, com um amor de amigo, fraternal. Pela segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Novamente o Senhor Jesus está imputando aqui a questão do amor sacrificial. Mas Pedro novamente responde: eu te amo, Senhor. Mas eu te amo não com esse amor qual o Senhor deseja que eu te ame. E assim se repete pela terceira vez, mas na terceira vez o Senhor Jesus abaixa a régua e traz: Simão, Pedro, você me ama então com amor filéu? Aí Pedro então diz: sim, Senhor, eu te amo. A grande questão aqui, meus irmãos, é exatamente que Jesus não faz essas perguntas tão somente por constranger ou por reprovar as ações de Pedro, não. Jesus está agindo na direção de Pedro de uma forma a demonstrar a sua graça, o seu cuidado, o seu agir, a sua restauração, um recomeço, um novo tempo para a vida de Pedro. É um chamado novamente para um tipo de amor o qual somente Deus poderia conceder a ele. As palavras de Pedro anteriormente, quando diz eu dou até minha vida pelo Senhor, não eram mentirosas, mas não estavam em sintonia com o amor sacrificial. Porque o amor sacrificial somente Cristo pode nos oferecer. E por mais que tentemos nos oferecer de tal forma a Deus, mesmo assim o nosso amor não é o amor na mesma intensidade do qual Deus nos atingiu. O nosso amor sempre será frágil em comparação ao amor de Deus. Porque primeiramente Deus nos amou. Nós somos reflexo do amor verdadeiro de Deus. Agora, é bem verdade que também o Senhor Jesus, Ele fala conosco de maneiras a que venhamos a entender este amor. E com Simão Pedro foi essa questão de um diálogo sobre o próprio amor. Mas de repente o Senhor Jesus tem falado a sua vida de outras formas. Tem tido contigo diálogos em outras direções. Tem trazido à sua vida situações as quais você não gostaria de conversar com Ele. Mas Ele tem chamado à conversa e tem ministrado graça na sua vida. Jesus vem ao nosso encontro, como veio ao encontro de Pedro, para nos proporcionar recomeços com Ele próprio, para experimentarmos do seu amor ainda mais, de forma graciosa, de forma bondosa, de forma misericordiosa, atenciosa, que somente o Senhor Jesus pode nos proporcionar. Jesus nos relembra no dia de hoje, nesta manhã, que a nossa relação com Deus
não está pautada no nosso amor frágil, pequeno, e que devido a algumas inconsistências da nossa fé, principalmente no cumprimento daquilo que assumimos muitas vezes, como eu já disse, agora vai, que a nossa relação não está pautada nesse amor, mas está pautada no amor de Deus para conosco. Então não se culpa mais, não deixe o seu coração cheio de remorso, de culpa. Trabalhe a sua vida diante do Senhor, busca no Senhor o amor. Porque o amor que Jesus te oferece é o amor sacrificial. E nós experimentamos dele todos os dias. Precisamos estar atentos a essa realidade, que Cristo se sacrificou por nós e nos ofereceu um amor, o qual nós não conseguimos responder da mesma forma, na mesma intensidade. Todavia, ou melhor, contudo, nós experimentamos esse amor e agora nós, nas tentativas, se assim podemos dizer, oferecemos as nossas vidas a Deus, em gratidão pelo amor recebido. Essa é a forma de se viver diante do Senhor, diante de tão grande amor que o Senhor nos concede. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos pela tua palavra, pelo hino que foi cantado, que nos lembrou que o Senhor tem um grande amor para conosco, e nós te louvamos por isso, porque não merecíamos nada disso. E hoje experimentamos de algo extraordinário na vida, que é o amor do Senhor para conosco em todas as áreas, espiritual, material, emotiva, ó Pai, emocional. Tudo que provamos de amor é porque o Senhor se sacrificou por nós, se colocou no nosso lugar, porque o Senhor se entregou por nós e nós experimentamos da sua bondade por meio do sacrifício de Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoa, ó Deus, essas famílias que aqui estão, abençoa os irmãos e irmãs, ó Pai, que aqui também não estão, que o Senhor esteja com cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.